pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a independência do Brasil. É um assunto assim que a maior parte da população já conhece, né? A maioria das pessoas já conhece. A gente resolveu bater um papinho aqui porque 7 de setembro está se aproximando e seria bom a gente conversar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Já peço a você que, se não for inscrito, se inscreva. Se estiver assistindo ao nosso vídeo, deixe o like de vocês e ativem também a notificação para sempre que nós tivermos aqui conteúdos novos, vocês possam estar sendo avisados, né? Recebendo lá a informação e correr para cá para fazer companhia para gente. Então vamos. A gente sabe que em 1808 a família real chegou ao Brasil. Dom João VI, fugindo lá da perseguição de Napoleão Bonaparte, pegou uma comitiva e veio se abrigar no Brasil. E chegando aqui, né, foram fazer a vida deles aqui, organizando, e foi criando um governo aqui no Brasil. E inclusive, quando chegaram no Brasil, reservaram 10 mil residências para tirar os moradores e colocar a comitiva imperial. Sim, pegava ali, já havia o quê? Uma desapropriação, né? Coisa que hoje a gente conhece a desapropriação como sendo quando a instituição, ou seja, a residência ou local é de interesse público, aí o governo vai lá, tira as pessoas, mas eles fazem o quê? Pagam uma prévia indenização em dinheiro. É verdade, que não foi o caso daqui. Lá no início, lá nos primórdios, nós não tínhamos isso, né? A gente só possuía ainda aquela coisa de me dá aqui porque eu estou precisando, né? Era um estado de necessidade? Sim, mas eles ainda não pagavam, né? Coisa que depois o direito veio aí organizando e hoje todo mundo, quando tem o seu imóvel desapropriado, quase não sai em prol, né, do benefício público, aí as pessoas recebem a sua indenização. Aí o que acontece? A família veio, só que chegou aqui, como muita coisa foi trazida de Portugal para cá, inclusive poderes, né? O povo de Portugal começou a se sentir incomodado. Por quê? Porque Brasil poderia, de repente, estar governando Portugal também, imagina. Eles não queriam que isso acontecesse, pois eles queriam que acontecesse ao contrário, que Portugal também comandasse o Brasil. E se tornou um Reino Unido com a vinda deles para cá. Sim, então a sede do Império saiu de Portugal e passou a ser no Rio. Sim, e isso incomodava eles, né? Porque no momento em que tiram a direção de Portugal e trazem para o Brasil, é como se estivesse havendo uma perda de poder por parte de Portugal, né? Então eles queriam comandar tudo. Então começaram a pressionar. E Dom João VI, sendo muito assim, pressionado, vamos dizer, não faltou a palavra agora, né? Pediram muito para que ele retornasse, né? Não foi bem pedido, mas ele teve que retornar muito contra a vontade. Falou, ai meu Deus do céu, vou ter que voltar para Portugal, mas vou. Mas o que ele falou? Eu vou, mas eu vou deixar aqui um representante meu. E deixou quem? O seu filho, Dom Pedro I. E Dom Pedro I foi, na época, ele era o regente de Portugal, né? Dom João VI era príncipe regente porque a mãe dele, Sim. a Rainha Maria, ela adquiriu um problema mental, então ela continuou sendo rainha do Império e do Reino Unido. Dom João VI, príncipe regente, e quando Dom João VI voltou para Portugal, deixou o filho como príncipe regente. Isso. Então ele fez com o filho aqui no Brasil, né, o que a mãe dele havia feito com ele lá em Portugal. Aliás, ela nem teve a condição de fazer isso, mas ele já praticava os atos em nome da mãe, porque a mãe não estava mentalmente capaz para estar ainda governando uma nação, né? Então ele deixou aqui o seu príncipe regente, Dom Pedro I. E Dom Pedro I foi tomando as atitudes que necessitava tomar, é claro, né? Com algumas pessoas ali por trás dando suporte, né? E validando também os seus atos, considerando a tenra idade de Dom Pedro I na época. Inclusive, Dom João VI teve todo o apoio da elite, que era agrária, e que adorou a situação do Brasil se tornar sede do Império,
porque se tornando sede do Império, abriu os portos às nações amigas, que resumindo era a Inglaterra. Pois é. Amigo poderoso, amigo de força, né? Muito. E tanto que, passado um tempo, 10 anos depois, né? Começaram a pressionar também a volta de Dom Pedro I. Aí Dom Pedro I falava assim, eu não quero voltar para lá não. Porque aqui ele tinha poderes, aqui ele era supremacia, né? Isso. Tudo que ele estabelecia era cumprido. E como que ele ia voltar para lá, perdia o seu trono, vamos dizer assim, né? Não era bem o trono, que ele ainda não era nem um rei, nem príncipe, no caso, nem lá em imperador, Portugal, né? Aqui sim, aqui no Brasil, ele já tinha poderes. Sim. E se voltasse para lá, ia ser apenas o filho de Dom João VI. Então ele não queria, até porque outros interesses no Brasil já estavam surgindo, né? Inclusive a população aqui estava querendo mesmo essa separação. Inclusive a elite agrária, de novo ela, estava insatisfeita com a provável nova condição de colônia do Brasil. Pois é. O retorno, né? Nova condição, mas seria o retorno à colônia e a perda do comércio. Pois é, o que traria uma, vamos dizer assim, né, involução. Isso. Né? Em vez do país crescer, ia regressar ao início da sua história, o que seria um retrocesso. Né? Sim. Seria um retrocesso. Então, começaram as pressões em cima de Dom Pedro, e Dom Pedro resolveu viajar, saiu da sua casa lá na Quinta da Boa Vista, e resolveu sair com a sua comitiva, né? Foi em cavalo, em burrinho, né? E andava assim naquilo que tinham condições de usar na época, no Bastante ocasião. mula, principalmente mula. É, muita mula, né? Aí, aí eles vinham, né, foram até São Paulo, para chegar a São Paulo, só que teve uma coisa que as pessoas falavam muito do bom humor de Dom Pedro, e realmente ele era muito bem-humorado. Tanto que numa determinada cidade, tinha uma fazenda, né? Fazenda de Pau d'Alho. Isso, Pau d'Alho, obrigada. Fazenda de Pau d'Alho. E chegando lá, eles estavam assim todos eufóricos e organizados no sentido de receber Dom Pedro I. E chegou um senhorzinho lá, né? Eu não vou dizer senhorzinho não, porque ele era jovem, né? Mas chegou um rapaz lá, todo sujo, todo empoeirado. Maltrapilho. Maltrapilho, né? E querendo comida, porque ele estava com muita fome. Diziam até, né? Dizem os grandes historiadores, que Dom Pedro I era uma pessoa assim que se admirava, né? E se fartava muito de comida. Ele gostava muito de comer, né? Tinha-se os seus probleminhas posteriormente, mas comia bastante. Gostava de namorar também e gostava de festa. Ai, também gostava de festa. Por isso que o Brasil é um país animado, né? Um país festivo, que já vem desde a nossa origem, né? Isso. Com muita festa. Por isso o povo brasileiro tão feliz e tão alegre, não é mesmo? Aí, o que acontece? Ele resolveu, chegou ali e pediu um prato de comida. Aí essa senhora, né, olhando assim aquela pessoa maltrapilha, porque estava esperando o príncipe regente, né, a pessoa toda imponente, né, bem vestida e tudo. E não, chega aquele homem mendiguinho ali, né, todo empoeirado, todo sujinho, pedindo um prato de comida. Aí ela falou assim, o senhor vai poder comer, mas o senhor, pelo amor de Deus, o senhor não sai daqui não, o senhor come aqui na cozinha, porque a gente está esperando aí Dom Pedro I, que é o príncipe regente. Aí a gente não pode botar o senhor para comer lá, porque imagina, ele chega aqui e vê um maltrapilho, né, para comer. Aí ele quietinho ouviu aquilo, deve ter rido muito por dentro, que nem a gente costuma falar, né? Comeu junto com os escravos que comiam na cozinha. Pois é, né? Aí ele ficou quietinho ali, deve ter dado suas gargalhadas internas, comeu, se fartou, pegou sua mulinha e foi embora. Daqui a pouco chega a comitiva. Aí o pessoal ficou, cadê Dom Pedro I? Quem é Dom Pedro I? E Dom Pedro I já tinha passado. Dom Pedro I era aquele lá que ela botou para comer na cozinha, né? Mas uma coisa de boa essa senhora teve. Ela não negou um prato de comida, né? Porque isso aí foi bom. Apesar do outro ser maltrapilho, ela si mesma ainda atendeu e matou a sua fome. E depois, quando ela soube que Dom Pedro I, né, tinha sido aquela pessoa, ela deve ter pensado assim, ai, que bom que eu não neguei um prato de comida, que bom que o meu coração falou mais alto, né? Isso foi muito importante. E eles prosseguiram e a pressão continuou para que Dom Pedro I voltasse a Portugal.
E aí começaram, né, a surgir determinações, tipo, vamos fazer o seguinte, já que ele não quer vir por bem, vamos fazer com que ele venha logo, vamos tirar os poderes dele. E resolveram anular todos os atos praticados por ele e tirar toda a sua força de poder. E ele falou, meu Deus, o que é que eu faço? E aí ele se viu compelido a tomar uma decisão. Ou eu tomo uma decisão de ficar no Brasil e criar a nossa independência, ou eu vou ter que voltar para lá e o Brasil ser comandado por aquilo, eu vou perder minha força e meu poder. Né? E aí ele resolveu reunir a sua tropa, vamos dizer assim, conversar com a sua tropa e falou para a sua tropa o seguinte, olha, eu estou recebendo determinações, ordens para que eu volte para Portugal. E se eu não voltar, eu praticamente já perdi os meus poderes. Eu não posso mais dar nenhuma determinação aqui, então eu tenho que tomar alguma atitude. Né? Isso. E aí, o que ele fez? Já que eu tô aqui, né? Vamos pegar logo e tomar uma decisão que vai trazer alguma coisa de boa para o nosso país, vai manter o meu poder também. Desembanhou sua espada, em cima ainda do seu cavalo, que a gente agora não sabe informar se era realmente um cavalo ou um burrinho. Provavelmente era a famosa mula. Pois é. Que era utilizada em viagens. É, né? Então a gente não pode afirmar. É. Mas ele estava ali num animal de 4 patas, né? Num burro ou num cavalo. Desembanhou sua espada aí, disse lá a célebre frase, independência ou morte. E assim, no dia 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do Brasil. Para o nosso bem, né? É. E Dom Pedro teve o apoio de toda a elite do Brasil. Toda elite, Toda né? elite. Aqui teve o abaixo assinado com 8.000 assinaturas da elite. 8.000 assinaturas de diversas Isso. correntes econômicas, né, do Brasil, dando fortalecimento à sua permanência. Por isso que ele decidiu, no dia do fico, ficar. Ah, é, também. Também teve o dia do fico, né? Onde ele disse o quê? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E depois, algum tempo, ele veio e decretou a nossa independência. E essa foi a história da independência do Brasil aqui de forma resumida, é claro, né? Porque não dá pra gente abordar tudo por causa do tempo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que aproveitem o dia da independência com muita paz, alegria e amor, como era, assim, o estado, né, do nosso imperador, do nosso rei Dom Pedro I. É rei? Imperador. É porque quando já se tem bastante poder, né, a gente já pensa logo que é rei, mas na época ele era apenas imperador. Mas com o poder de trazer a liberdade para o povo brasileiro, ó. Um beijo para vocês, obrigada pela presença e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like se gostaram desse vídeo e se inscreverem se ainda não forem inscritos, ok? Beijo, tchau, tchau!